O que a Bíblia ensina sobre a importância de obedecer a Deus, mesmo quando é difícil? A Bíblia não trata a obediência como um peso, uma carga que arrastamos com sacrifício, mas como um gesto voluntário de quem ama de verdade. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Já parou para pensar no que isso realmente significa? Não é uma ordem fria, é um convite ao relacionamento. Obedecer não é se curvar com medo, é demonstrar amor com ações. E hoje, numa sociedade que confunde liberdade com fazer tudo o que se quer, obedecer a Deus parece até uma loucura. Mas e se for exatamente isso que falta para nossa vida voltar ao eixo? Amar de verdade é abrir mão do próprio orgulho, do próprio controle, para confiar em quem sabe o fim desde o começo. Quem obedece ama. Quem ama, escuta. E quem escuta a voz de Deus nunca anda sozinho. E aí, você ama ou apenas diz que ama? Imagina ser chamado por Deus e ter que sair da tua terra, da tua zona de conforto, sem saber para onde vai, sem GPS, sem plano B. Foi isso que aconteceu com Abraão, e ele foi. Loucura? Talvez. Fé? Com certeza. Essa história revela algo profundo. Muitas vezes, Deus chama a gente para obedecer antes de entender. Ele não explica tudo de cara. E por que será? Porque a confiança se prova na caminhada, não na chegada. Quando tudo parece confuso, quando você não tem as respostas, mas mesmo assim decide obedecer, é aí que a fé se manifesta de forma mais forte. Obedecer sem entender é como construir uma ponte sobre o invisível. E é nesse invisível que Deus faz os maiores milagres. Você confiaria se Ele mandasse você sair agora sem garantias? Sabe aquele momento em que a dor é tão forte que você quer desistir? Jesus passou por isso. No jardim do Getsêmani, ele suou sangue e pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Mas no fim, ele disse: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Isso é obediência. Isso é entrega. Não é fazer o que é fácil, é fazer o que é certo. Jesus não só falou sobre obediência, ele viveu isso até as últimas consequências. E por que isso é importante para a gente hoje? Porque estamos cercados por caminhos fáceis, por atalhos sedutores, por escolhas rápidas. Mas seguir a Deus é muitas vezes um caminho de cruz. E essa cruz, embora pesada, nos aproxima do verdadeiro propósito. Quando a gente escolhe obedecer mesmo na dor, a gente anda no mesmo caminho que Cristo. Você está disposto a isso? Obedecer a Deus quando tudo está bem é tranquilo. Mas quando a vida vira deserto, quando o chão parece sumir, é aí que a obediência se revela de verdade. O povo de Israel viu o mar se abrir, maná cair do céu, mas mesmo assim murmurava. Por quê? Porque no deserto a fé é provada. É fácil obedecer quando há provisão, mas e quando parece que Deus está em silêncio? Aí a coisa muda. A obediência no deserto é um termômetro da confiança. Você consegue confiar em Deus quando tudo em volta parece estar desmoronando? É no silêncio, na escassez, na espera, que a verdadeira obediência nasce. E Deus permite esses desertos não para nos punir, mas para revelar o que está dentro do nosso coração. No seu deserto você murmura ou obedece? Olha ao redor. Tudo incentiva você a ser dono de si mesmo, a seguir seus desejos, a fazer o que te faz feliz. A cultura atual diz: você é seu próprio Deus. Mas aí vem a Bíblia e diz: não se conforme com este mundo. E isso incomoda, porque obedecer a Deus hoje é quase como nadar contra uma correnteza violenta. É escolher o caminho estreito quando todos estão no largo. É dizer não para o que é popular, para o que é aceito, para o que dá prazer imediato. E isso exige coragem. É como remar contra o fluxo de uma maré cultural que tenta afogar princípios. Mas tem algo poderoso nisso. Quando você obedece, mesmo sendo ridicularizado, zombado, criticado, você está construindo sobre a rocha. E no fim, quando vier a tempestade, porque ela sempre vem, sua casa não vai cair.
Você está pronto para essa resistência? Tem gente que acha que obedecer a Deus é abrir mão das bênçãos, que é viver uma vida limitada, sem alegria. Mas a Bíblia é clara: há bênçãos reservadas para quem ouve e obedece. Deuteronômio 28 não deixa dúvidas. A obediência atrai o favor de Deus. Isso não significa uma vida perfeita, sem lutas, mas uma vida alinhada com os propósitos do céu. E quando a gente anda no ritmo de Deus, tudo ganha um novo sentido. As portas certas se abrem, os relacionamentos se alinham, o coração encontra paz. É como se o céu começasse a se manifestar na terra. A obediência não nos faz merecedores, mas nos posiciona para receber. Você tem se posicionado ou tem só pedido bênçãos sem obediência? Deus está muito mais interessado em quem você está se tornando do que no que você está fazendo. E a obediência é o cinzel que Ele usa para esculpir nosso caráter. Até Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pensa nisso. Se até ele precisou passar por esse processo, por que achamos que podemos fugir? Cada decisão de obedecer, por menor que pareça, está moldando você. É um treinamento diário, uma academia espiritual onde a obediência fortalece a musculatura da fé. E quanto mais você obedece, mais parecido com Cristo você se torna. A pergunta é: você tem deixado Deus trabalhar no seu caráter ou tem resistido às transformações? Tem muita gente sofrendo não por falta de oração, mas por excesso de desobediência. A Bíblia mostra que a desobediência traz consequências reais. Adão e Eva perderam o paraíso por desobedecerem. Saul perdeu o reinado, e isso não mudou. Desobedecer é romper um princípio espiritual. É como cortar a raiz e esperar que a árvore continue de pé. Deus é amor, sim, mas também é justiça. E a desobediência traz dor, distanciamento, confusão. Muitas vezes colhemos tempestades porque plantamos rebeldia. E aí culpamos Deus. Mas Ele nos deu o manual. Está tudo lá, escrito com clareza. O problema é que queremos os benefícios do reino sem viver os valores do reino. Já parou para pensar se o que você está vivendo hoje é resultado da sua obediência ou da sua resistência? Esperar é um dos testes mais difíceis da obediência. Esperar pela resposta, pela direção, pela promessa. A gente quer tudo agora. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E obedecer a Deus é, muitas vezes, confiar no tempo dele. É segurar a ansiedade, é dizer não aos atalhos, é escolher o silêncio em vez da precipitação. Isaías diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é só sobre esperar parado, mas sobre esperar obedecendo. Fazendo o certo, mesmo quando parece que nada muda. Porque o tempo de Deus não falha, Ele não atrasa, Ele prepara. E quando a promessa chegar, você vai entender que obedecer valeu cada segundo. Você tem conseguido esperar, obedecendo. No fim de tudo, obedecer não é sobre regras, é sobre vida. Deus disse: escolhe, pois, a vida. E essa escolha passa pela obediência. Cada sim que você dá para Deus é um passo em direção à vida plena. Não a vida perfeita, mas a vida verdadeira. A vida que tem paz em meio ao caos, propósito em meio à dor, esperança em meio à incerteza. Obedecer é dizer: Deus, eu confio no teu caminho, mesmo quando o meu parece mais atraente. E essa escolha, feita todos os dias, transforma tudo. Porque quem obedece, vive. E quem vive assim, nunca caminha sozinho. Então, hoje, com tudo que você ouviu aqui, só te resta uma pergunta. Você vai obedecer? Porque essa decisão pode mudar a sua eternidade. E quando tudo isso silencia dentro da gente, quando cada palavra finalmente encontra eco no coração, a grande verdade permanece diante dos nossos olhos. Obedecer a Deus não é apenas uma exigência de fé, mas um gesto íntimo de amor, confiança e entrega.
Não é sobre ser perfeito, é sobre ser disponível. É entender que mesmo nos dias mais escuros, a obediência nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Que ao dizer sim para Deus, a gente está dizendo não para tudo aquilo que nos afasta dele. Obedecer é caminhar com Ele, mesmo sem ver o próximo passo. É estar em paz mesmo na guerra. É confiar mesmo na dor. É seguir mesmo sem mapa. Porque quem obedece não anda no vazio. Anda na presença do Eterno. E o Eterno tem nomes. Ele é Jeová, o Eu Sou, aquele que é antes de tudo, acima de tudo e em tudo. Ele é Shalom, a paz que excede todo o entendimento, a paz que invade mesmo os dias de tempestade. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura não só o corpo, mas também as feridas da alma. Ele é Jiré, o Deus que provê antes mesmo que falte, que prepara o escape antes mesmo do problema surgir. E Ele é Jeová Eloi, o nosso Deus pessoal, próximo, presente, que ouve, vê e se importa. Então agora, com o coração quieto e o espírito aberto, vamos orar juntos. Respira fundo, fecha os olhos se puder e ora comigo. Senhor Deus, Pai amado, Jeová eterno, diante da Tua presença, nos colocamos com humildade e reverência. Tu és o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas, e ainda assim se importa com cada detalhe da nossa vida. Hoje queremos te dizer: nós confiamos em Ti. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando o caminho é difícil, mesmo quando a carne quer desistir, nós escolhemos obedecer. Jeová Shalom, derrama Tua paz sobre o nosso coração atribulado, que mesmo em meio ao caos, a Tua serenidade nos envolva. Jeová Rafá, toca nas nossas feridas, cura as áreas escondidas que ainda nos prendem à desobediência. Traz restauração onde só havia dor. Jeová Jiré, provê o necessário, abre portas, sustenta nossos passos e não nos deixa faltar o que vem do Teu trono. E Jeová Eloi, nosso Deus íntimo, caminha conosco dia após dia, ensina-nos a ouvir Tua voz e a seguir Teus caminhos, mesmo quando tudo ao redor nos empurra para longe de Ti. Ajuda-nos a viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos, a sermos filhos obedientes, não por obrigação, mas por amor, porque entendemos que obedecer não nos limita, nos liberta. E no fim de tudo, Pai, queremos apenas estar no centro da Tua vontade. Que cada sim que damos ao Senhor seja um passo rumo à eternidade contigo. Em nome de Jesus, nosso Mestre e exemplo de obediência até a cruz, nós oramos. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. Ah, e não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se e ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.